Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Bem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 10. Nós vamos estar lendo. Se você puder abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia. Bem. A gente tem aqui, né? Bom, mas depois do som daqui, a gente tem que estar com a Bíblia aberta. Amém? Então vamos lá, igreja. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O tema da mensagem de hoje é o vaso escolhido por Deus. Então diz a palavra, vamos ver juntos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Você pode sentar. Eu acredito assim, não sei você, mas eu acredito que desde que você era criança, aqueles que conheceram Jesus desde criança, a gente sempre conhece os personagens da Bíblia e a gente tem admiração por eles, não é? Nós temos admiração por Salomão, a gente gostaria de ter a sabedoria de Salomão. A gente tem admiração de Moisés. Moisés, ele foi um homem muito corajoso. Né? Um homem que não teve medo, apesar de que no início ele teve, né? Mas depois o Senhor fez dele um homem corajoso. Nós também admiramos Sansão. Sansão, ele era um homem muito forte. Quem não gostaria de ser como Sansão? Destruía 1000 homens, né? Com a mão. Então, assim, era um homem muito forte. Era um super homem. E nós temos também Davi, que foi um homem corajoso. Quem gostaria de vencer os gigantes com 5 pedras e uma baladeira? Né? Um estilingue. Quem não gostaria de ser como Davi? E quem não gostaria de ser como Jacó? O homem mais esperto da Bíblia. E ficou tão rico porque era esperto. Mas vejam bem, todos esses homens, eles também tinham fraquezas. Assim como o super-homem tem a criptonita, os homens da Bíblia, que são histórias reais, verdadeiras, eles também tinham suas fraquezas, como todo homem. Né? Salomão, apesar de ser sábio, ele não foi tão sábio, ele era bígamo, se tornou idólatra, porque ele teve muitas mulheres que não serviam a Deus. Sansão, ele era mulherengo, né? Ele era forte, mas ele era fraco em relação à mulher. Jacó, ele foi um homem esperto, né? Mas ele era enganador. Moisés, apesar de ter sido destemido e humilde, ele não controlou a raiva dele. Por isso ele não entrou na terra prometida. Davi, o grande Davi que venceu Golias, ele foi adúltero e assassino. Então, todos Deus usou. Todos esses homens que eu falei da Bíblia, Deus usou. Mas toda a força, poder, ousadia, vinha de um só lugar. De Deus. Não vinha deles. Porque eles mesmos não tinham a capacidade de fazer o que eles fizeram, se não fosse por meio da ação de Deus.
Amém, igreja? Então, Paulo, nos versos anteriores ao versículo 7, ele diz assim, ele fala que o assunto principal do ministério dele, de Paulo, é o evangelho de Cristo. Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que ele está falando sobre isso. Que ele, Paulo, pregava o evangelho genuíno, sem falsidade, como diz o versículo 4. Então, o evangelho que tira o homem da total escuridão e ilumina o corpo, alma e espírito. O mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Está dizendo aqui a palavra. Lá em Gênesis 1:1, Deus falou que haja luz e resplandeça a luz. Essa mesma luz, Jesus, ele trouxe para nós. Porque todos nós andávamos em trevas, sem a luz do Evangelho. E Jesus é o Evangelho, Jesus é as boas novas. Jesus veio e resplandeceu em nós, ele nos iluminou para que nós tivéssemos um novo caminho, uma nova direção, e fôssemos guiados por ele. Mas olha, irmãos, falando do vaso, falando de homens, Deus escolheu colocar esse tesouro glorioso, o Evangelho de Deus, dentro de vasos de barro. Somos nós. Nós somos igual aos homens da Bíblia, às mulheres da Bíblia, que foram ousados, corajosos, porque creram no poder de Deus, confiaram no Senhor. E por isso eles fizeram grandes coisas. Mas sem o Senhor, nada podemos fazer. Por isso Jesus disse, lá em João 15, sem mim, nada podemos fazer. Porque sem Jesus nós não podemos nada. Nós só podemos quando Jesus está em nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo esclarece que esse precioso tesouro, o Evangelho de Cristo, foi colocado em vaso de barro, no ser humano frágil, fraco, quebradiço. Mas o que foi colocado no vaso é o que o embeleza, que dá valor, força e o qualifica para ser usado como vaso de honra. Deus quer nos usar. E o que Ele colocou dentro de nós nos qualificou para que Ele possa nos usar como vaso de honra. Mas, irmãos, nesta noite, nós precisamos entender. Todos nós somos vasos nas mãos do Senhor. Amém? 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 Amém. Está fraco, amém? Amém. Você é um vaso, eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Mas como vaso, como deve ser o vaso que o Senhor quer usar? Como é que nós devemos ser? Que tipo de vaso o Senhor quer na sua obra? E é isso que nós vamos ver nesta noite. Amém? Então, nós vamos caminhando. Nós temos aqui o primeiro ponto que fala quais características o vaso deve ter. Tá? Então, nós vamos ver aqui algumas características do vaso. No versículo 7, aí na sua Bíblia, vamos ler aqui. Temos, porém, este tesouro, quer dizer, o Evangelho, as boas novas, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quais as características do vaso? Versículo 7 diz que toda a excelência, que todo o poder, que todo o louvor seja de Deus. Por isso foi colocado em vaso de barro. Tudo isso vem do Senhor. Se você ministra, se você discipula, se você ensina, se você pinta, se você desenha, tudo isso é para a glória de Deus. Foi Ele que te deu esse dom. E tudo é para a glória dele.
Você é um vaso de barro. Um dia nós estamos aqui, outro dia nós não estamos mais. Nós morremos. Porque nós somos fracos. Todo o poder é do nosso Deus, do nosso Criador. Amém, igreja? O vaso não pode se orgulhar de nada, pois tudo é o Senhor que opera por meio de nós. Então, sabe qual é a primeira característica do vaso? Para ele ser usado pelo Senhor, ele precisa estar vazio. Para que o Senhor encha. Porque como Deus pode encher um vaso que está cheio? O vaso precisa estar vazio. Vazio de quê, irmãos? Igreja. Vazio do orgulho. Vazio da vaidade. Vazio da presunção. Às vezes nós achamos que nós somos tão bons, nós começamos a nos glorificar. Na verdade, quem deve ser glorificado é o Senhor. Se você é um arquiteto, um engenheiro, a sabedoria que você tem foi Deus que te deu. Se você é um farmacêutico, se você cozinha bem, uma cozinheira, Deus te deu talentos para você ver quais são os ingredientes melhores. É um talento, amados, que Deus te deu. E a glória é para Ele. E você tem que usar o dom de cozinhar para Ele, para a glória dele. Lembra, nós somos vasos de barro. A excelência dele. Então, a primeira característica é que o vaso precisa estar vazio. O poder é de Deus. Essa verdade significa que tudo que Deus nos chama para fazer é possível realizar. Se Deus te chamou para fazer algo e você tem a certeza de que Ele te chamou, você pode. Não por você, por Deus. Porque quem te capacita é Ele. Amém? Ele te capacita, então você pode. E eu falo sobre, não falo só no trabalho na igreja, eu falo no seu trabalho secular. Às vezes a gente quer fazer um curso na universidade e a gente acha, não, eu não vou conseguir passar no vestibular, é muito difícil, não vai dar. Deus te chamou. Quem é que vai te sustentar? É Ele. Ele vai te dar força, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar coragem. Você só não vai conseguir se você não quiser. Se você não confiar no Senhor. Amém? Lembra de Moisés? Senhor, mas eu não sei falar. Moisés, quem foi que criou a boca? Deus disse para ele, pronto. Moisés disse, Senhor, eu vou. Você entendeu? Então, nós podemos todas as coisas. Porque Deus, se Deus te chamou para algo, para você fazer, tem gente que é excelente em vender. Eu não sou. Olha, mas tem gente que vende muito bem. A minha irmã, ela tem esse talento. A Lene, desde cedo, ela vende, né? Vendeu muitas coisas. Então, tem gente que tem um dom para vender. Né? O pastor Arão vendia pilha no açougue. Então, ele tem um dom, né? Ele tem um dom de vender. Então, amados, Deus usa os nossos dons, os nossos talentos. Então, você tem talento. Né? Eu quero dizer para você que Deus, Ele deu dons e talentos, habilidades diferentes. Às vezes a gente fica pensando assim, até se queixa. Poxa, mas por que eu não sou igual ao fulano? Por que eu não faço igual ao fulano? Porque Deus te deu habilidades diferentes. Porque eu não sei matemática. E o outro irmão sabe matemática, porque Deus deu essa habilidade para ele. Mas você ama português, você é excelente nas humanas. Porque Deus te deu. Aí já aquele que gosta de matemática não é muito bom nas humanas. Amados, o Senhor, Ele nos capacita para todas as coisas. Eu quero que nós possamos ler Salmo 139, versículos 13 a 16. Tá certo? Que fala sobre como Deus nos criou. Como Deus nos fez. Salmo 139 diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou,
visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui mostra como nós fomos criados. Davi, de forma poética, de forma maravilhosa, inspirada, ele escreveu este salmo. Então, amados, você é a pessoa, você é perfeito. Você é perfeito. E você jamais deve querer ser igual ao outro, porque você é único. Você é único. E Deus tem um plano para você. Vejam que muitas vezes nós pensamos que nós não temos a capacidade, mas o Senhor nos deu a capacidade. Deus nos criou de maneira certa para que Ele cumprisse os seus planos em nossas vidas. Algumas vezes você pode pensar, eu estou no corpo errado. Né? Mas você não está. Você está no corpo certo. Deus te criou assim mesmo. Do jeito que você é. Perfeito. Pronto para toda a boa obra que o Senhor tem para você. Amém? Você é uma pessoa inteligente, sim. Você é inteligente. Porque quem te criou te deu essa inteligência. Algumas vezes nós recebemos estímulos errados. Mas todos nós aqui, todos nós, sem exceção, nós temos inteligência porque o Senhor nos criou assim. Deus nos fez do jeitinho que Ele planejou. Então você pode. Lembra, você precisa estar vazio de si para que o Senhor te encha. Amém? 2 Timóteo 2:21. A segunda característica do vaso. 2 Timóteo 2:21 diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Irmãos, o vaso precisa estar limpo para ele ser usado pelo Senhor. A gente não pode carregar pecados na nossa vida. Precisamos nos arrepender dos pecados, nos purificar dos pecados, para que o Senhor nos use para a glória dele. Então, a primeira característica, o vaso precisa estar vazio. E a segunda característica, o vaso precisa estar limpo. Deus usa o vaso limpo. Aquele vaso que todo dia se arrepende, se humilha diante do Senhor. O Senhor não te julga, Ele me julga, irmão. Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe quem eu sou. Eu peco todo dia. Eu preciso me arrepender todo dia. Me purificar. Amém? Então o vaso precisa estar limpo. É rejeitar o pecado. Fugir de tudo que afasta de Deus. Tendo uma vida de oração, leitura e meditação da palavra. E comunhão com os irmãos. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Viver em unidade. A falta de unidade é pecado. Agrada o inimigo, desagrada a Deus. Então precisamos estar juntos. Se nós temos alguma queixa contra alguém, perdoe. Vá com ele. Amém? Seja um vaso limpo para a glória de Deus. E agora eu quero ler Atos 9:10. Fala de Ananias, discípulo de Jesus. Atos 9:10, ele diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. O vaso, a terceira característica, o vaso, ele precisa estar disponível. Às vezes nós não estamos disponíveis para o Senhor. Nós estamos muito ocupados. Aí o Senhor não pode nos usar. Estou ocupado com minhas coisas, ocupado com meus afazeres, ocupado com minhas preocupações. Não tenho tempo para me preocupar com as coisas de Deus.
Então, são 3 características que nós vemos aqui. O vaso precisa estar vazio. O vaso precisa estar e o vaso precisa estar disponível para que o Senhor possa nos usar. Ananias, ele foi até o apóstolo Paulo. Mesmo não querendo, ele foi. Porque ele tinha medo do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele matava os cristãos. Então o Ananias disse, pronto, agora Saulo vai me matar quando eu chegar lá. Mas ele disse, eis-me aqui, Senhor. Deus falou com ele, vai, Ananias, que esse é um vaso escolhido por mim, para que ele vá e pregue o evangelho aos gentios. E Ananias prontamente foi disponível. Você está disponível para evangelizar alguém? Para ir na casa de alguém? Para visitar um irmão que está doente? Você está disponível para discipular? Irmãos, precisamos estar disponíveis para ajudar a igreja. Nós somos um corpo, nós precisamos ajudar um ao outro. Mas nós vivemos um tempo em que há muita individualidade. Estamos muito preocupados com a gente. E isso precisa acabar, porque isso não é igreja. Isso não é igreja. Amém? E o segundo ponto. É preciso concentrar-se no tesouro e não no vaso. Amém? É preciso concentrar-se no tesouro. Qual é o tesouro, amados? A palavra, o evangelho. A nossa salvação. Porque o evangelho fala da salvação eterna. Nós vamos morar no céu. Você tem pensado nisso? Você pensa no céu? Você vai morar lá. Um dia. Todos nós, olha, eu vou estar junto com você. Vamos morar eternamente juntos. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos concentrar no tesouro. Não se concentre no vaso. Quem é o vaso? Eu. Não tenho que me concentrar em mim, naquilo que eu sofro, naquilo que eu passo. Mas eu preciso ter os meus olhos no Evangelho, naquilo que o Senhor tem para mim, para fazer por meio de mim. E eu pergunto, quanto temos nos preocupado com as nossas vidas? Será que eu estou me preocupando muito comigo, com as minhas coisas, os meus problemas? Ou eu tenho buscado fazer a obra do Senhor, mesmo com os problemas, mesmo com as doenças? Porque todos nós temos doenças, né? Todos nós temos problemas, dificuldades. O que é realmente o centro da minha vida? Sou eu ou é Jesus? A palavra de Deus fala nos versículos de 8 a 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vejam que o sofrimento, irmãos, ele faz parte da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, ele diz assim, em tudo, em todos os momentos, por todos os lados, o apóstolo Paulo, ele sofria afronta dos inimigos que se levantavam contra ele. Será que conosco é diferente? Não, é igual. Não tanto quanto com ele, porque ele foi um homem que viveu somente por evangelho, foi chamado. Ele começou a igreja. Então ele sofreu muito. E sofreu daqueles que antes adoravam a Deus com ele. Que ele adorava, os judeus.
Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala dele como apóstolo, e de todo o sofrimento que ele passou. E nós também sofremos na escola, até as crianças. Até as crianças, né, Gael? Sara. Às vezes as outras crianças ficam dizendo, tu só fala em Deus. Né? Tu não é mentiroso, tu não chama palavrão. É porque eu sou de Jesus. Eu sirvo Jesus. Mas as outras crianças que não servem, elas às vezes não gostam, né? Então, amados, nós sempre estamos sendo perseguidos de alguma forma. Seja no trabalho, seja na universidade, seja na vizinhança. E o que, que você tem que fazer? Você tem que abandonar tudo? Não, o apóstolo está dizendo aqui. Olha o que ele diz. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você não tem que deixar que a tribulação ela te traga angústia a ponto de você querer desistir. A angústia é aquela falta de ar que dá vontade de dizer, socorro, vou-me embora, não quero mais. Isso é angústia. A angústia, ela adoece. Né? E é dessa angústia que a gente tem que fugir. A gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Porque Ele cuida de nós. Amém? Ele é que cuida de nós. Paulo não tinha medo do sofrimento, pois em tudo Deus o sustentou, animou e fortaleceu. Às vezes nós não queremos nos envolver tanto na obra do Senhor, porque a gente fica com medo das retaliações do inimigo. Porque nós sofremos retaliações do inimigo. Ele quer nos parar, assim como ele quis parar o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos nos envolver na obra de Deus. Amém? Irmãos, nós pecamos, nós adoecemos, sofremos tribulações, nos cansamos, nos abatemos, porém nunca devemos perder a esperança que o Evangelho de Cristo nos oferece. Toda vez que você passar por uma dificuldade, olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Não olhe para os escândalos que estão acontecendo por aí. Hoje nós estávamos conversando com uma irmã e ela desanimada de continuar servindo a Deus devido a tantos escândalos que nós temos visto, pastores e tudo. Amados, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Olhe para o Evangelho da graça que te tirou da escuridão, das trevas e te iluminou. Se você hoje tem uma vida melhor do que antes, foi porque Cristo entrou na sua vida. Porque sem Cristo nós não somos nada. Vivemos nas trevas. Esse capítulo, que inclusive o irmão Maurício pregou, e ele pregou sobre o versículo que fala que o Senhor nos iluminou. Deus nos iluminou por meio de Cristo. Cristo trouxe a iluminação para nossas vidas. E às vezes nós queremos ser tanta coisa. E sem Cristo, não somos nada. Não somos nada, irmãos. Tudo que você tem, o seu sucesso, veio do Senhor. Tudo é do Senhor. Precisamos dar honra para Ele, glória para Ele. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele mostrou as suas fraquezas. E dependência total em Deus. Mas às vezes nós não queremos mostrar que nós somos fracos. Nós queremos sempre mostrar que está tudo bem. Está tudo bem. Paz do Senhor, irmão, está tudo bem? Está tudo bem, tudo bem. Mas nem sempre está tudo bem. Às vezes você está com uma dor. Eu estou com uma dor aqui no ombro que não está fácil. Está com dor, mas está servindo o Senhor. Às vezes nós estamos passando por dificuldades. Quando o irmão chega para você e diz que ele não está bem, ora por ele. Ele está precisando de uma oração.
Se nós estamos olhando para o homem, nós vamos cair. Nós vamos cair junto com ele. Porque o homem, ele é falho. O homem cai. O homem peca. O homem se aborrece. Lembra de Moisés? Não controlava a raiva. Não entrou na terra prometida. Então, amados, nós temos as nossas fraquezas, sim. E quando alguém demonstra fraqueza para você, não é porque aquele irmão, ele deixou de servir a Cristo. É porque ele precisa da sua oração. Se um dia eu chegar com você e dizer, irmã Elisângela, eu não estou bem, ore por mim. Mas a irmã, a pastora Luciana, ela não pode ficar fraca, porque ela é pastora. Mentira. Todos nós podemos ficar fracos. Todos nós nos abatemos. Todos nós choramos. Todos nós sentimos dor. Todos nós ficamos abatidos no ministério. E precisamos das orações. Precisamos. E eu sei que vocês oram por nós. Eu sinto. Eu sei. E nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos, irmãos. Chega de achar que o outro é muito forte. E chega de achar que você é muito fraco. Porque você não é. Porque o Senhor está dentro de você. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou, oh glória! É aí que eu sou forte. Porque aquele que depende de Deus, oh aleluia! Aquele que depende de Deus, esse é forte. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos demonstrar nossa fraqueza para nós sermos fortes. E o Senhor nos sustenta. Marido, ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu marido. Ore. Quantas vezes eu chego com o Arão e eu falo para ele, conto, e ele, Lu, deixa eu orar por ti. E ele ora por mim. É a sua companheira, é o seu companheiro, é a pessoa que está lado a lado com você todos os dias. Então é preciso, irmãos, nós temos esse ombro amigo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia. Na igreja, irmão, nós temos o discipulado. O discipulado, você pode falar com o seu discípulo. E o seu discipulador, ele tem a responsabilidade de orar por você e de não falar para ninguém, porque não interessa para ninguém. E ele vai ficar orando no tempo de oração ali com Deus, no tempo que ele for orar, ele vai orar por você, por esse problema que você está vivendo, que todos nós temos. Então procure o seu discipulador, fale para ele. Você tem o privilégio, amados. Privilégio. Por isso que muitos líderes caem. Eles se mostram fortes, não falam, escondem pecado. Aquele que esconde o pecado, diz a palavra em Provérbios, acho que é 28, alguma coisa, não lembro agora. Diz a palavra que o que encobre o pecado, ele jamais prosperará. O líder que encobre pecado, o cristão que encobre pecado, ele não prospera, amados. Vive fraco, vive caindo. Nada dá certo. Então o pecado, ele não tem que ser guardado. Tem que ser jogado fora. Tem que falar para que você prospere na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. O pecado, ele é um empecilho do nosso crescimento com Deus e nessa vida. Certo? Deus permite as tribulações e as controla e usa todas para a sua glória. Toda a tribulação que vem sobre nós é para que o Senhor seja glorificado. Jamais vem tribulação, diz a palavra. Por isso que eu falei que Deus, ele controla a tribulação. Deus permite e ele controla. Porque a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios,
que nenhuma tribulação vem que seja além do que eu possa suportar. Tudo que vem sobre mim eu posso suportar. Tudo, 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 tudo. Deus sabe, Deus conhece você e a mim. Então você pode, com a força que Deus nos dá. Aleluia. Hudson Taylor, que foi um missionário, Hudson Taylor foi um missionário da Índia, pregou da Índia. E ele dizia uma frase muito interessante sobre os homens de Deus, né? Ele dizia assim: todos os gigantes na fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas por Deus, pois contaram com a sua presença. Todo aquele que faz grandes coisas na obra do Senhor, que faz a obra do Senhor com excelência, é porque ele depende de Deus. E sempre uma coisa que eu aprendi, o pastor Arão falou uma vez, eu aprendi, disse assim, que não, e Provérbios fala, né? Eclesiastes diz que o fim é melhor do que o começo. E o pastor Arão sempre dizia que não importa tanto como você começa, mas como você termina. Se você realmente tem um chamado, e Deus tem chamado você, e você depende de Deus, você vai fazer grandes coisas para Ele. Porque, não na sua força, mas na força dele. Porque Ele vai te sustentar. Porque quem sustenta todo cristão é o Senhor, é Jesus. Amém? Deus usa vasos frágeis. Deus não usa vaso de ouro. Deus usa vaso de barro. Então, se muitos se consideram vaso de ouro, Deus não vai usar. Só usa o vaso frágil, aquele que depende, confia no Senhor. Aquele que se acha forte por si só não pode ser usado por Deus, mas somente o que vive na total dependência do Senhor Jesus. Esse sim pode ser usado pelo Senhor. E o versículo 10, ele diz o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O grande apóstolo Paulo, ele, diferente daqueles que se diziam apóstolos, porque essa carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele combate os judaizantes, que eram alguns que se diziam apóstolos, verdadeiros servos do Senhor, mas eram mentirosos. Então, eram homens que não estavam dispostos a morrer pelas ovelhas, a morrer pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele seguiu o exemplo de Jesus. O que foi que Jesus fez por nós? Ele morreu. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. Essa é a obra completa do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele morreu para ele. Como ele disse, pois agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aquele que se entregou por mim. Em Gálatas diz isso. Então, amados, nós precisamos viver dessa forma. Será que nós estamos dispostos? Sabe quando um casamento completa 20, 30, 10 anos, 5 anos? Quando o marido morre. Não fisicamente. Assim como Jesus, ele morre para ele mesmo. Os homens já ficaram preocupados, né? Eita! Não. Sabe quando o casamento dura? Quando a mulher morre. Quando a mulher morre, o casamento dura. Como é que ela morre? Ela morre para ela. Parece que aquela ofensa que ele fez já entregou tudo a Deus. E a mesma coisa o homem. Todo relacionamento, ele dura quando as duas pessoas são pessoas fiéis a Jesus.
Por isso, rapazes, procurem uma moça fiel a Jesus. Moças, procurem um rapaz fiel a Jesus. Amém? Assim como Jesus sofreu e morreu, nós também sofremos e morremos para o nosso ego. Assim outros podem ver a vida de Cristo por meio de nós. Vejam que quando o apóstolo Paulo diz, porque diz, levando sempre o corpo, no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Quando nós morremos para a nossa vontade, Cristo é que sobressai. Não é mais você, não é mais a sua inteligência, mas é Cristo que sobressai na sua vida. As pessoas olham para você e dizem assim, essa pessoa é diferente, ela age diferente, ela tem um comportamento diferente, e ela começa a ver Jesus na tua vida. E é isso que importa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que nós precisamos morrer para nós, para que a vida de Cristo se manifeste por meio de nós. Mas enquanto eu vivo para mim mesmo, essa vida não consegue. Então, você precisa morrer, eu preciso morrer. Para que Cristo se manifeste por meio de mim. Amém, igreja? Irmãos, nossos sofrimentos servem para que cada dia mais sejamos a semelhança de Cristo e outros sejam salvos porque decidimos morrer. Quantas pessoas são salvas porque elas viram em você um bom testemunho? O seu marido, que não é cristão, ele vê em você algo muito diferente. A sua esposa, que não é cristão, o seu amigo, que não é cristão. Mas se você se comporta igual a ele, que diferença faz? Nenhuma. Nenhuma. Então, quando nós morremos, a vida de Cristo, ela se manifesta. E nós vemos pessoas ao nosso redor crendo em Jesus. Então vamos, se um dia você foi assim, talvez você perdeu essa visão, peça para Deus, para Ele retomar isso na sua vida. Eu não posso me preocupar comigo. Eu tenho que me preocupar com o outro. Para que eu veja outros sendo salvos. Porque o que importa é a palavra. O que importa é o tesouro, não é o vaso. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos ler agora 2 Timóteo 1,12, que o apóstolo Paulo falou. 2 Timóteo 1,12. E ele diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas. O apóstolo Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho, né? Todavia não me envergonho, ele estava preso, porque sei que em tenho crido, estou certo de que ele, poderoso, para guardar o meu depósito, o vaso. Deus guarda o vaso. Né? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia é esse, amados? O dia em que Jesus vai voltar. E Ele vai levar a sua igreja. E nós vamos habitar eternamente com o Senhor. Então não se preocupe com você. Não se preocupe com o vaso. Se preocupe com o tesouro. Porque do vaso, quem cuida é o Senhor. Amém? Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Ele cuida da sua família. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Mas não se preocupe com você. Entrega tudo a dele, nas mãos dele. Porque ele te ama. E ele já demonstrou isso. Ele já demonstrou. Você não precisa
demonstrar nada a Deus. Ele te ama. Essa é uma verdade absoluta. Deus te ama. Deus nos ama. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Eu não sei se nessa noite tem alguém